A paz do Senhor Jesus esteja com todos meus irmãos em Cristo. Diaconisa Tatiana dando início ao 15º dia da campanha. É tempo de reconstruir. Uma das especialidades do nosso Deus é o fortalecimento espiritual. E nesta campanha nós temos buscado um fortalecimento vindo da parte de Deus para as nossas vidas. A você, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo o áudio da campanha pela primeira vez, estamos no 15º dia. São 52 dias de propósito, de jejum e de oração. O jejum, estamos com propósito no mínimo de 2 horas por dia. Cada um tem o seu propósito de oração. Então ainda há tempo de você se juntar a nós nesse clamor, aonde a cada passo da campanha o Espírito Santo tem tocado na nossa alma, tem ministrado uma palavra rema de libertação, de restauração e de ação para mudar a nossa vida. Nós não queremos mais ser os mesmos. Nós entramos na campanha de uma maneira, de um jeito, mas sairemos de outro, fortalecidos espiritualmente, para poder resistir e poder suportar todas as ciladas de Satanás, em nome de Jesus, e sermos muito mais do que vencedores. Porque essa é a promessa que o Senhor Jesus nos fez, que se nós andarmos com Ele e obedecermos e sermos fiéis em tudo, nós seremos muito mais do que vencedores. E quando falo vencedor, não falo somente sobre bênçãos materiais, não. A maior vitória que eu e você podemos ter, meus irmãos, é contra o pecado, nos mantermos puros em santidade a Deus, não deixando que o esfriamento espiritual paire sobre a nossa vida. Aleluias! Uma cidade sem muros está sujeita à invasão inimiga. Vamos imaginar a cidade de Jerusalém como uma pessoa composta de corpo, alma e espírito. O corpo é a forma da cidade, no caso, Jerusalém. A alma, muros, a nossa personalidade, aquilo que é visível, a parte exterior, a que mostramos quando temos o primeiro contato com alguém. O espírito, o templo, a cidadela de Davi, onde está o templo, onde Deus habita, tem vida, lugar de adoração. Há um santuário em nós e todo o ambiente deve ser condizente a essa realidade. Os muros de Jerusalém são a proteção da cidade interior, onde habita o espírito da cidade, que ela é de fato. Como toda cidade tem entrada e saída, ninguém só entra ou sai, tem a porta de entrada e a porta de saída também. É preciso, meus amados irmãos, sair do lugar de inércia. É preciso decidir. Passar por uma porta envolve decisão, espiritualmente falando. Porta envolve decisões. E é o que temos feito, passo a passo da nossa campanha. Temos decidido confiar plenamente em Deus e no seu poder, para primeiramente transformar o nosso caráter e todas as áreas da nossa vida. A 8ª porta que iremos refletir hoje é a porta do cárcere. Neemias
capítulo 3, versículo 25, está escrito: Palal, filho de Uzai, reparou defronte da esquina, e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaias, filho de Parós. Alguns nomes difíceis de pronunciar, me perdoem se muitas das vezes não pronuncio da maneira correta, mas o importante é que a palavra está sendo ministrada. Nós não podemos olhar somente a aparência. Nós temos que olhar realmente a profundidade daquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar no nosso coração. E hoje não será diferente. Há uma palavra de transformação para a minha vida e para a tua vida, porque primeiramente a palavra corta em mim, aponta para mim, porque eu também preciso ser transformada pelo Senhor e quero ser transformada e quero tocar no céu. Você quer tocar no céu? Você quer tocar em Jesus? Você quer viver a plenitude da graça e da presença do Senhor Jesus? Eu creio que sim. Por esse motivo que nós estamos num só propósito, numa só concordância, 52 dias orando para que realmente haja uma transformação em nós, começando de dentro para fora. Porque o cárcere era uma prisão subterrânea que havia em Jerusalém, um pátio que levava o seu nome, e ali os detentos saíam para caminhar, pegar sol. Neste mesmo pátio, o profeta Jeremias esteve preso. Jeremias capítulo 32, versículo 2. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Esta porta simboliza cadeias e prisões que tentam assolar a vida dos servos de Deus. Por isso temos que estar com esta área restaurada, pois é a porta onde temos que manter a vigilância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Toda e qualquer forma de prisão enfraquece a alma e a personalidade. E há vários tipos de prisões. Elas devem ser quebradas. Quais? Prisões do medo, depressão, falta de perdão, amargura e tantas outras, como dinheiro, comida, bebida, sexo. A pior prisão que pode existir é aquela que a gente pensa que não está preso. É aquela que dá uma falsa impressão de liberdade, de autocontrole, de satisfação. Nós não podemos ser dominados, porque quando somos dominados pelos desejos, isso causa um bloqueio na nossa vida e não traz a felicidade verdadeira, completa, plena. Por isso que há muitas pessoas que vivem de amargura na alma. A religiosidade daqueles judeus que creram que Jesus não lhes permitia enxergar que eles estavam presos no seu próprio pecado, é aquela situação que a nossa mente diz: você é livre para fazer o que quiser. E você e eu muitas vezes nos tornamos escravos e não percebemos. Tudo quanto tem o poder de fascínio ou domínio sobre nós é uma prisão, sim. Em tudo o que dizemos, não conseguimos deixar isso, ou não fazer isso, ou viver isso.
servimos como escravos. Jesus veio trazer a luz, a restauração sobre a porta do cárcere, para que eu e você possamos enxergar a verdade e entender os seus caminhos, realmente, para que nós possamos ser livres das prisões. Quantas pessoas têm vivido aprisionadas e não têm conseguido sair das suas prisões, porque não buscam a direção vinda da parte de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Em outras palavras, da escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Precisamos permanecer, pois, firmes. São muitas as prisões da nossa alma, e elas manifestam a nossa incapacidade que temos de dominar os apetites da carne, nas carências afetivas, a insegurança, a acomodação, pensamentos descontrolados, dificuldade de tomar decisões. Toda forma de prisão tem origem em Satanás. E o remédio é único: Jesus Cristo, aleluia, cujo poder libertador é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Qual a prisão que você tem vivido? O salmista escreveu em Salmos 142:7: Tira minha alma da prisão e louvarei o teu nome. Você já tomou essa decisão de sair da prisão e louvar o nome de Deus? Hoje é o dia que o Senhor está derramando sobre nós um esclarecimento, abrindo a nossa visão para não mais nos enganarmos em nossos caminhos, aqueles caminhos aos quais achamos que são caminhos direitos, mas que têm nos conduzido a uma prisão, a uma morte espiritual. Hoje é o dia de nós nos encontrarmos com a palavra de Deus, que liberta, mas a palavra não liberta somente quem a lê. É preciso entender, meus irmãos, que precisamos viver ela por inteiro, colocar a palavra de Deus em prática, em ação na nossa vida. Se permanecermos na verdade da palavra de Deus, seremos discípulos verdadeiros do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E se conhecemos a Ele, conhecemos a verdade, e o Senhor Jesus Cristo nos libertará. Jesus é a verdade expressa, aonde neles nós encontramos a restauração completa, esta área da nossa vida e das pessoas aos quais nós estamos intercedendo, será restaurada. Tão somente, meus irmãos, se crermos nesta verdade, sem rodeios, sem tentar maquiar os nossos verdadeiros sentimentos, aquilo que está oculto em nós, ao qual o Espírito Santo de Deus conhece, ao qual o Espírito Santo quer agir nesta hora. Mas para isso é preciso que eu e você venhamos dar a liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida e mexer com a nossa estrutura espiritual e sarar a nossa terra, o nosso coração e trazer um novo tempo sobre nós. Meus irmãos, é tempo de restauração, de transformação, de cura, de milagres. Se realmente vivermos a verdade da palavra de Deus e colocá-la em prática, viveremos o sobrenatural de Deus em nossa vida. Você pode glorificar a Deus nesse momento? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor,
Prepara o seu copo com água. Vamos nos colocar de joelhos, momento de oração. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Deus de maravilhas, que opera milagres ainda hoje. Diante de Ti, Senhor, nós nos prostramos com toda a reverência do nosso coração. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas. Se estamos presos em alguma área da nossa vida, os sentimentos, Pai, as emoções confusas, se temos amado por demais ao dinheiro ou os prazeres da carne, tem sido motivo de cobiça em nós, a vaidade, o orgulho, são prisões para nós. Somente o Senhor e o seu poder para quebrar essas correntes espirituais em nossa vida e daqueles aos quais estamos orando por eles. Hoje é dia, Pai, de além de refletirmos, nos posicionarmos no Teu reino. Não queremos mais ser os mesmos e nem viver mais da mesma forma, na mesma situação, na mesma mesmice. Oramos por libertação espiritual. O Senhor Jesus é a verdade completa. E no mundo espiritual, as algemas, os cárceres estão sendo quebrados. Todo o sequestro da alma, de personalidade, de decisão, estão sendo anulados da nossa vida em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, é o Teu poder que está agindo em nós. Oh, aleluia! E como cobertura espiritual na campanha, é tempo de reconstruir. Eu declaro em nome de Jesus que todo o engano e que toda a obra que está sendo feita contrária a esta vida, no reino espiritual estão sendo desfeitas. E você é livre para ser um discípulo, um continuador das obras de Jesus aqui nesta terra, até a sua vinda gloriosa. Satanás quer te aprisionar, mas você será um instrumento de restauração. Mas essa ação dele está desabilitada na nossa vida, pois o Senhor Jesus está restaurando a porta do cárcere em nós e de todos quantos estamos intercedendo. Só o poder do nome de Jesus para quebrar grilhões e algemas espirituais. Todas as hostes das maldades no reino espiritual estão sendo desfeitas nessa hora em nome de Jesus. Declaramos na mesma concordância e na mesma fé libertação, restauração e vida em nome de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Pai, os pedidos de oração que os Teus filhos e as Tuas filhas têm colocado como propósito, Pai, diante do Teu altar. Senhor, nós unimos o jejum, unimos a oração, mas a meditação da palavra que tem confrontado o nosso coração diariamente. E te pedimos, Pai, reconstrói em nós, Pai, a nossa autoestima, a nossa confiança, a nossa fé, e que nós possamos ver o sobrenatural de Deus começar a agir no meio de nós. O Senhor é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus que está esquadrinhando a cada coração nesse exato momento. Oh, aleluia, meu irmão, minha irmã, coloque-se realmente na posição e em nome de Jesus, o anjo do Senhor está operando em nós. Algemas estão sendo quebradas e aquilo que parece ser impossível está sendo realizado agora, o sobrenatural de Deus sobre nós. Oh, aleluia, aleluia, sinta a presença do Espírito Santo neste momento, glorifica a Deus pelo livramento visto e não visto da parte dele na tua vida. Creia no poder da oração.
A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Realmente, Pai, nós não sabemos o porquê estamos vivendo essa situação, o porquê estamos passando por esta crise, essa dificuldade, essa doença, essa perda, esse abandono, esse vazio, esse sequestro da nossa alma. Mas nós clamamos e cremos que hoje estamos sendo libertos para a honra e glória do nome de Jesus, e não iremos desistir de orar, não iremos desistir de clamar, porque Deus é Deus e Deus tem o seu tempo para agir. E realmente nós temos aprendido dia após dia diante da tua presença a realmente nos humilharmos, a realmente esquecermos das outras coisas, buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, Pai, está sendo feita em nós e através de nós, porque nós estamos sendo um canal, um instrumento usado por Deus para buscar pela vida de outras pessoas. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos. Aleluias. Pai amado, consagro o copo com água. Coloca nesta água, Pai, o teu poder, a tua unção de cura, de libertação, de restauração. E todos que beberem desta água sejam libertos, curados para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, toda glória seja dada a Ele. Lembre-se, irmão e minha irmã, permaneça na fé, firmeza no propósito. Deus é contigo. Em Cristo Jesus, somos muito mais que vencedores. Jesus te ama e eu também. Deus abençoe, graça e paz.